Sejam bem-vindos a mais um episódio do UniFaCast. Nesse quadro, Vozes que Inspiram, que a gente traz mais do que uma pesquisadora, mais do que uma profissional, a gente traz a pessoa por trás e conhece mais da história. Hoje, a gente está com a doutora Andréa Pinheiro, que é doutora e mestre em Psicanálise, Saúde e Sociedade. Certo, doutora? Exatamente, Isabela. Muito obrigada por me receberem aqui. Fico muito feliz pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre uma questão tão importante quanto o câncer de mama. E nesse Outubro Rosa, a gente veio trazer um pouco das palavras da doutora Andréa para trazer a importância da conscientização, do autocuidado, porque a gente até aqui por trás das câmeras estava falando um pouco disso, como a gente, mulher, negligencia muito a nossa saúde, porque são tantas coisas para fazer. Igual, eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Estou em semana de provas, fiquei 2 semanas fazendo prova, desmarquei meus médicos tudo, porque eu não tinha tempo. Mas eu tinha tempo para estudar, mas eu não tinha tempo para me cuidar. Então é algo que realmente, no nosso dia a dia, a gente deixa negligenciado. É verdade, Isabela. E tempo não é uma coisa que a gente tem a nosso favor quando o assunto é câncer, né? E é muito importante você dizer isso, Isabela, sobre o quanto a gente percebe as mulheres se negligenciando em relação aos cuidados básicos da saúde, né? Não foi o meu caso. Eu estava investigando um nódulo na minha mama desde novembro do ano anterior, acompanhada pela médica, a doutora Filomena, que me ajudou muito nesse processo, e foi ela, inclusive, que me encaminhou para o HFOA, que é onde eu recebo os cuidados médicos, né? Mas, de repente, o câncer evoluiu de forma muito rápida, mesmo estando atenta aos sinais do meu corpo. Porque, Isabela, o corpo dá notícias e a gente precisa ficar atento a isso. O que eu percebo é que, num processo de negação, eu não quero saber sobre isso, porque a notícia do câncer ela é aplacadora. Muitas mulheres fingem não ver os sinais do corpo, por medo, por insegurança. E também, como você falou, se negligenciam, ficam adiando a ida ao médico, não fazem o autoexame, não olham para o seu corpo. E foi justamente, Isabela, por eu namorar meu corpo sempre, estar sempre atenta aos sinais, que eu tive tempo de lutar contra o câncer, né? Então, foi um episódio muito interessante, Isabela. Eu estava saindo do banho e, em frente ao box do banheiro, um grande espelho. E, de repente, eu vejo uma retração no meu mamilo. Como eu já estava investigando um nódulo, naquele momento eu percebi que a coisa era mais séria. Eu tinha uma viagem programada, eu ia ficar fora por 1 mês. Era uma viagem muito importante, ia visitar minha filha. E eu tomei a seguinte decisão: eu iria fazer a viagem e, logo que eu voltasse ao Brasil, eu iria retomar os exames, né, que nunca me descuidei. Então, no dia seguinte que eu retorno dessa viagem, eu já faço todos os exames novamente e já chego assim, com eles em mãos, para a doutora Filomena, né? Agradeço a você, doutora Filomena, porque você foi nota 1000 comigo. E ela me encaminhou, né, para o tratamento necessário. Mas, Isabela, o recado que eu tenho para deixar aqui para as mulheres é que elas fiquem atentas aos sinais, que elas encontrem tempo para se cuidar, para fazer os exames e, principalmente, namorar o corpo. Porque quando a gente conhece o nosso corpo, os sinais são claros. E o câncer de mama tem cura, mulheres. A única coisa que a gente precisa é estar atento, né, para que esse tratamento ele seja feito o quanto antes. Inclusive, é muito importante ressaltar isso, que o câncer tem cura. Todo mundo fala assim, ah, eu queria que existisse a cura para o câncer, mas ele existe. E quanto antes for diagnosticado, mais chances tem de ser realmente curado. E é muito importante essa autoavaliação. Eu sou uma pessoa muito nova, tenho 20 anos só. E, graças a Deus, eu sou abençoada tendo um plano de saúde. Só que aqui em Valença eu não consigo fazer acompanhamento com o médico porque não aceita. Então eu tenho que ir para Volta Redonda, que é minha cidade de origem.
E aí, minha mãe falou assim, marquei um preventivo para você. Eu falei, por quê? Porque, teoricamente, é recomendado com 25 anos. Ela falou, porque você pode e para que não fazer? E realmente, não é uma experiência ruim, igual todo mundo fala, é algo importante. Só que você falou assim, muita gente tem medo do diagnóstico. Gente, quando eu fui buscar o resultado do meu exame, eu tava assim tremendo, falei, gente, será que tem alguma coisa? Mas graças a Deus tá tudo bem. Mas eu vi como é importante realmente a gente fazer, principalmente quem tiver um plano de saúde, tiver essas oportunidades fáceis, por que não fazer? Porque ainda é um tabu muito grande, gente. Eu tô me expondo aqui, mas é uma conversa íntima. Eu me sinto à vontade com você, com vocês. Mas, realmente, então, é algo que eu tomei pra mim esse ano. Eu falei, gente, se eu tenho essa oportunidade, por que eu não vou me cuidar? Mesmo se você receber algum diagnóstico, é bom que eu recebi agora, e não mais lá pra frente. Exatamente, né, Isabela? A gente precisa ser corajoso o suficiente para enfrentar os possíveis problemas que possam surgir. A gente camuflar tudo isso, adiar uma decisão, só vai tornar tudo mais difícil. E como a Isabela falou, o câncer tem cura. Infelizmente, o câncer de mama é o que mais mata as mulheres hoje em dia. Eu acompanho, né, algumas influencers, né, inclusive a Ana Furtado, a esposa do Boninho, li o livro dela, né, e também é um relato, um depoimento de tudo que ela passou, e ela está sempre, né, nas redes sociais tentando informar as mulheres sobre isso. Então, o quanto antes a gente for pedir ajuda ao profissional, maiores chances de cura a gente terá. Eu digo que eu fui agraciada por isso, né? Porque como o corpo me mandou um sinal, eu corri a tempo, né? Para fazer todo o processo, que no meu caso, primeiro foi a cirurgia, depois a quimioterapia, a a radioterapia, né? E agora eu estou no processo de hormonioterapia, que são aqueles medicamentos diários que eu vou tomar aí por longos 7 anos, né? E durante esse processo são muitos exames, né, Isabela? Muitas idas ao hospital, muitas consultas, revisões. O acompanhamento médico ele é muito rigoroso e eu quero deixar aqui uma frase emblemática que muita gente pode não concordar e viva o SUS. Viu, SUS? Tudo que eu tenho feito é pela rede pública, né? E pelo menos aqui na nossa região funciona. A gente tem que aguardar o atendimento, tem que aguardar, agendar, mas é acessível e tudo transcorreu da melhor forma possível, né? O único investimento, o único gasto que eu tive com o tratamento da doença foram nos exames iniciais, como eu mencionei, que eu fui levar a doutora Filomena para agilizar o processo, né? Mas todo o tratamento tem sido feito pelo SUS e você, mulher, tem direito ao tratamento ao SUS. Então, se é seu direito, acho importante, Isabela, deixar isso claro, porque muitas pessoas, né, acreditam, será que eu consigo? Se eu não consigo, você, mulher, tem direito ao tratamento pelo SUS. Então, não se acanhe, recorra às autoridades que forem necessárias, mas lute pelos seus direitos. Inclusive para diagnóstico, né? Tem muita gente que fala assim, eu não vou no médico, eu não tenho um plano de saúde. Eu tinha muito essa visão que o SUS era muito demorado, que nem sempre era um dos melhores médicos, até entrar na área da saúde. Isso era uma visão de uma adolescente, de uma criança, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí aqui eu tenho que estagiar nas UBSs. E, gente, eu sou apaixonada pelo SUS. É a única coisa que eu consigo dizer. Porque as coisas são pensadas tão mínimos detalhes para realmente cuidar de você como inteiro. E aí eu falo para todo mundo: marca uma consulta na UBS, mas demora. Eu falei, mas quanto mais demorar para você agendar, mais vai demorar para você ser atendido. E todo mundo que eu falo isso, volta e fala: gente, a consulta foi maravilhosa. Foi maravilhosa, eu já estou tomando os remédios. Então, realmente, o SUS está aqui para acolher a gente. Só que a gente também tem que dar um voto de confiança para ele. Porque as pessoas têm muita visão da UPA, que realmente é corrida, mas mesmo assim, imagina se não tivesse.
Mas é diferente, né, Isabela? Por exemplo, no HFOA, o antigo Índia, é uma referência de alta complexidade. Então, tudo é de acordo com a complexidade de cada Sim. caso, né? E eu fui agraciada por profissionais maravilhosos, de alta competência, né? Então, tenho a agradecer a cada um, porque, Isabela, não é apenas uma questão de expertise, né, do quão profissional o médico é, quantas especialidades ele tenha, mas principalmente do acolhimento. Do amor, né? Se há algo que é muito importante num tratamento de câncer, né, e eu vou falar do que eu passo, né, o câncer de mama, é o acolhimento dos profissionais. Porque, Isabela, não é fácil, tá? É, eu não imaginava que fosse tão complexo, né? Que fosse tão desafiador. Porque a mulher, ela, querendo ou não, ela está muito amarrada com o estereótipo de beleza, o que é ser uma mulher, qual o padrão, né? A gente acaba ficando preso dentro dessa formatação que nos é imposta, principalmente nas vitrines das redes sociais. E a gente se compara, a gente se cobra, a gente tem uma idealização do corpo perfeito, né? E o que que a mulher com câncer de mama ela tem de lidar, né? Ela tem de lidar com esvaziamento total de uma mama, que não foi o meu caso, mas eu perdi um quadrante importante da minha mama esquerda, eu perdi o bico do seio, né? Eu ganhei muitos quilos por conta da quimioterapia. Algumas quimioterapias fazem a pessoa perder peso, outras, ao contrário, podem fazer a mulher ganhar peso, né? Então, a queda do cabelo, até 10 dias atrás, Isabela, eu não me permitia vir à rua sem o turbante ou a peruca. Então, de um tempo para cá, de uns dias para cá, é que eu, de verdade, me assumi Kojak. Não é fácil, a gente precisa muito trabalhar essa questão da autoestima. E eu, inclusive, escrevi um artigo recentemente que falo o corpo da mulher e o câncer de mama, uma experiência de desidentificação. Eu vou apresentar num congresso internacional agora em novembro, a convite de um grande amigo meu que é um grande psicanalista, o Jairo Carioca. Um grande amigo. Jairo, estamos juntos. Então, eu falo de uma experiência de desidentificação porque a gente se olha frente ao espelho, Isabela, e a gente já não se reconhece. É um processo de envelhecimento, de ganho de peso, de perda da mama, o parcial da mama, a queda do cabelo e todos os efeitos de uma quimioterapia que te deixam arriada de cama. Mexe com o emocional profundamente, né? Mesmo eu sendo uma psicanalista, o que é deveras importante para mim, porque a psicanálise tem me ajudado muito, eu não sei como eu enfrentaria tudo isso se não fosse a psicanálise na minha vida. Mas eu tenho meu analista e também quero muito agradecer. Não posso dizer seu nome publicamente, porque é antiético, mas meu psicanalista, você fez toda a diferença nesse processo. A psicanálise foi o lugar, nas minhas sessões de análise, foi o lugar onde eu pude levar minha queixa, chorar, reclamar, mostrar a minha fragilidade, né? Porque não tenha dúvida, Isabela, numa maior ou menor complexidade ou intensidade, toda mulher que enfrenta um câncer de mama, ela vai ter seus percalços, né? Então, uma rede de apoio, Isabela, é fundamental. E eu vou aproveitar e falar, já que estamos falando de rede de apoio, o quanto o apoio da minha família foi importante e do meu marido. Meu marido é o Charles José, ele também é psicanalista. Nas redes sociais, ele já fez vários vídeos me dando total apoio. E por que eu estou dizendo isso, Isabela?
As amigas que eu tenho feito nas salas de espera dos consultórios e do hospital, elas trazem relatos de um abandono de seus parceiros, o que é muito triste. Quando mais a mulher precisa, ela acaba sendo abandonada. Mas justamente, Isabela, por conta desse referencial de beleza, né? E toda a demanda de uma mulher que está em tratamento. A fragilidade, né, nos coloca diante desse lugar aí de uma fragilidade emocional, né? E a gente precisa de apoio. Mas eu tive e tenho muito. Andréia, você parecia que estava lendo os meus pensamentos enquanto falava. Que você começou a falar, né, dos seus sintomas, do que você teve que passar. E realmente, a mama, o cabelo, eu acho que os homens nunca vão entender como isso é importante pra gente. Pode parecer algo fútil a gente falando disso como uma perda. Igual tem esses vídeos na internet das mulheres que estão passando não só pelo câncer de mama, mas por qualquer outro tipo de câncer, raspando a cabeça, em prantos. E aí eu entro nos comentários, tem gente debochando. Eu acho que nunca vão entender como isso dá um poder de autoestima pra gente. E ver que a gente já está nesse momento mais frágil e ainda tem parceiros que abandonam suas mulheres. Isso eu não consigo nem me expressar. Eu não tenho palavras para dizer. Eu vou com vontade de chorar, porque é um momento que precisa de ajuda, igual você falou. Sem uma rede de apoio, não tem como. Uma das minhas perguntas ia ser como você está lidando com essa saúde mental em meio a tudo isso, por causa que tem a autoestima afetada. Você falou que você passa por muitos exames, isso também não deve ser um processo fácil, mas você meio que já me respondeu durante esse seu monólogo, porque parecia que você estava lendo a minha mente. Mas se tiver algo que você queira complementar sobre a sua experiência, ou também para ajudar pessoas que estão passando por essa mesma situação e não têm uma rede de apoio. Sim, eu tenho muito a falar sobre isso, na verdade, Isabela, porque, como você disse, muitas pessoas não entendem, né? Eu sei que muitas das vezes, querendo ajudar, as pessoas fazem alguns comentários mais inapropriados. Ah, isso não é nada, logo vai passar. O cabelo cresce, você vai emagrecer depois. A verdade, Isabela, é que a gente não é mais a mesma depois do diagnóstico. E só quem passa pelo processo é que tem a ideia do quão desafiador ele é. E como você falou, para a gente, o cabelo é muito importante, é a moldura do nosso rosto. A mulher ela é vaidosa. E isso tudo nos é tomado pelo câncer, né? Então é uma coisa que a gente não tem controle. Por mais que a gente se cuide, tanto fisicamente, biologicamente, né? Eu faço agora um acompanhamento nutricional, né? Eu sou amparada por vários médicos, mas é tudo muito desafiador, muito difícil. Isabela, eu já fui dormir várias noites chorando muito. Eu acordava no meio da noite tendo pesadelos, que eu ia morrer, que nunca o meu cabelo ia nascer de novo, que eu nunca ia recuperar a minha vida novamente, né? A quimioterapia, ela é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Os efeitos dela são assim avassaladores, né? Isso dito por mim e muitas outras mulheres. Pode ser que numa maior ou menor intensidade, né? Mas é por isso que a gente precisa de tanto apoio das pessoas que estão à nossa volta, sem juízo de valor, sem julgamento, sem frases prontas. Às vezes a única coisa que a gente quer é um abraço. A gente não quer solução, até porque não tem. Né? A gente não quer frase pronta, porque ninguém está passando pelo que a gente está passando. Ninguém imagina o que seja. Então, um abraço, uma escuta, né? E é isso que a análise dá, né? Isso que eu recebi do profissional que me acompanha, do meu analista, do meu marido, das minhas filhas, da minha mãe e de muitos bons amigos e de vocês que estão aqui ao redor da mesa, né, gente? Me ouvindo com tanto carinho.
Obrigada, tá, Isabela, por Eu ter que se agradeço. emocionado aqui comigo. Gente, eu tô prestes a chorar. Eu sou uma pessoa muito sensível, ainda mais com temas assim que atingem nosso emocional mesmo como mulher. Eu não conheço ninguém assim próximo de mim que tenha passado por um câncer de mama, mas minha avó passou por um câncer. Então eu sei como que é duro para a pessoa. Não, para a pessoa eu não vou saber porque eu não estava na pele dela, mas principalmente para as pessoas em volta também. Foi um momento muito doloroso que até hoje tem uma ferida muito aberta na nossa família. Então, eu queria muito que as pessoas conseguissem se conscientizar mais, porque o câncer, ele às vezes pode ser genético, mas muitas vezes pode ser por falta de alguns cuidados, né? Pessoas que fumam muito. Então, eu queria muito deixar essa mensagem não só para o câncer de mama, mas para os cânceres em geral, para as pessoas ficarem atentas com os hábitos de vida, para fazer o autocuidado, o autoexame. E aí eu te pergunto, Andréia, teria como você explicar um pouco melhor como que funciona o autoexame, os sinais que a gente consegue perceber, os sintomas, para estar buscando uma ajuda caso a gente esteja com um câncer ali em desenvolvimento? Olha, é assim, eu não sou conhecedora, né, profundamente sobre isso. É mais sobre o que a gente aprende quando tem o diagnóstico, né? No meu caso, Isabela, eu comecei a sentir um incômodo na mama, um caroço que me incomodou e que eu sentia alguma dor. E muita gente fala, câncer não dói. Um grande engano. Incomoda, pode dar algumas fisgadas, que foi o meu caso. Não existe só um modelo de câncer, né? Bom, no meu caso, foi isso que me chamou a atenção, e como eu fiquei muito atenta, eu compartilhei isso com uma das minhas filhas, a Natália Pinheiro, que é enfermeira. Ela falou: mãe, vamos correr para fazer uma mamografia, né? Então, a mamografia acusou esse nódulo, mas, orientada pelas médicas, vamos observar. Naquele momento não havia ainda uma razão para se preocupar, né? Continuei acompanhando. Mas em outros casos, Isabela, a mama ela sofre alterações. Ela fica como uma casca de laranja, ou ela fica vermelha, ou esse nódulo ele pode vir para fora, ele pode ficar protuberante, né? E esse incômodo que a gente pode sentir, e no autoexame a gente percebe que tem alguma coisa diferente ali. Mesmo a mulher que tenha uma mama densa, se tiver dúvidas no autoexame, procure o médico. Não fique guardando essa dúvida para você, porque pode ser esse o grande equívoco. Deixar para depois, deixar para lá, né? E nessas salas de espera que eu disse do hospital, dos consultórios, muitas mulheres vieram dividir comigo exatamente isso. Andréia, eu já imaginava que fosse, mas eu fiquei fugindo. Eu não queria saber. Só que quando a coisa se torna grave, aí pode ser tarde demais, né? Eu dividi o quarto com uma colega que ela também trouxe esse relato. Ela demorou a tomar providências, né? Infelizmente, ela perdeu a mama dela. Primeiro, os médicos tentaram preservar, porque existe esse protocolo de tentar preservar, né? Mas não foi eficaz. E ela acabou tendo de voltar para a mesa de cirurgia e teve a mama esquerda esvaziada, né? Mas os sinais, Isabela, nem sempre são claros. Por isso a importância da gente fazer os exames regularmente. Agora, muitas das vezes eles podem comparecer, né? A olho nu, incomodando, trazendo alguma estranheza, né? No seu seio. Então, o importante é, como eu disse, sempre estar atenta. A mamografia, ela é um exame que não é obrigatória até os 40 anos, né? E aí eu te pergunto, qual que é o problema de negligenciar um exame tão importante, como você falou, que no processo que estava descobrindo, chegou a fazer a mamografia.
O que você falaria para essas pessoas que ainda têm um tabu muito grande, um receio muito grande de fazer esses tipos de exame? Que não tenha um tabu, que não tenha um preconceito, né? Porque o nosso corpo é lugar sagrado, né? O nosso corpo é vida. E se a gente não cuida dele, se a gente não presta atenção nisso, os resultados podem ser ruins, né? Não foi o meu caso, eu não me negligenciei. E ainda assim, eu fui tomada de surpresa, né? Eu fiquei muito feliz porque recentemente, né, tivemos aí um avanço de uma década, um exame que era obrigatório só a partir dos 50 anos, agora será a partir dos 40. Mas ainda assim, eu considero que seria mais interessante que as mulheres tivessem acesso a esse exame independente da idade. Eu sei que a medicina diz, né, que não há razões para que se preocupe quando a mulher é mais jovem. Entretanto, como você falou, a hereditariedade, outros problemas que servem aí como porta de entrada para um câncer, né? Falta de atividade física, uso de drogas como álcool, como cigarro, né? E má alimentação. Tudo isso, né, são componentes que podem somar, né, e trazer para esse corpo a doença, o câncer, né? A mamografia é o exame divisor de águas. É ele que vai sinalizar para você. Tem algo aí que pode ser um câncer, então tome providências, né? A gente torce, né, Isabela, que um dia a mamografia não esteja, né, diretamente relacionada à idade da mulher, né? Porque nas salas de espera, como eu disse, do hospital, dos consultórios, a gente esbarra com mulheres muito jovens. Ai, gente, eu não tô sabendo nem muito o que falar nesse podcast, porque cada palavra sua eu tô aqui absorvendo, eu tô sentindo, porque não é um tema fácil, não é algo fácil de abordar. Você mesma tinha comentado, eu acho que a câmera estava desligada ainda, que você teve muito receio em trazer isso a público. Você consegue falar um pouco mais disso? Como que foi esse processo de autoaceitação do diagnóstico, de trazer isso a público? É importante você trazer isso, né, Isabela? Porque, como eu estava dizendo para você, enquanto psicanalista, eu fiquei muito receosa disso comprometer a minha ética de trabalho, né? Porque, como eu disse, roda a boca pequena que um psicanalista não deva se expor, não deva falar da sua vida pessoal publicamente. Mas, sinceramente, Isabela, eu sempre fui uma psicanalista fora da caixa. O que eu penso é que o que interessa às pessoas é falar da vida como ela é, como diria nosso querido Nelson Rodrigues, né? E não ficar trazendo apenas para o seu canal, onde você possa falar de coisas importantes, de academicismo. Isso tem muita gente boa falando sobre, né? Eu sempre me interessei de falar sobre coisas reais da vida. Mas, quando eu descobri o diagnóstico, eu fiquei amedrontada. Eu me senti muito vulnerável. Eu descobri isso em novembro do ano passado, né? Desde setembro eu já estava às voltas, né, com isso, mas o laudo chegou, o diagnóstico chegou final de novembro, e dezembro eu tive a primeira consulta no HFOA. A minha cirurgia foi em março do ano seguinte e apenas poucas pessoas sabiam. E o meu marido, né, o Charles José, que sempre me deu muito apoio, ele sempre conversava comigo. Você não acredita que tornar isso público possa ajudar outras mulheres? E depois de muito refletir, Isabela, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Mas eu fiz questão de dizer o seguinte nesse vídeo, né? Que eu tive muito receio de tornar isso público por conta dos haters de plantão, porque, como você também falou nos bastidores, as pessoas são muito insensíveis, né? Não todas. E eu agradeço muito pelo número de apoio de pessoas que veio
inclusive no meu privado, conversar comigo. Eu nunca, Isabela, recebi uma mensagem, né, negativa, nenhuma crítica. Eu acho que eu descobri que eu sou mais querida do que eu supunha que fosse, né? Eu fiquei muito surpresa pelo número de apoio de pessoas que, inclusive no privado, me trouxeram uma palavra amiga. Mas eu disse claramente disso, né? Eu não estou aqui trazendo publicamente, assim como não estou hoje aqui no podcast, para ganhar likes, né, e seguidores. O meu objetivo, Isabela, é levar a minha experiência para outras mulheres, para que elas se cuidem, para que elas não tenham vergonha de falar sobre isso, para que elas namorem com o seu corpo. E que, se por acaso elas não receberem apoio dos seus companheiros ou de uma estrutura familiar, né, que elas ainda assim se revistam de coragem e lutem pela vida delas. O processo é difícil, é desafiador, mas a gente precisa falar disso, Isabela. A gente não pode ficar escondido nos bastidores, deixando de falar sobre uma conscientização tão importante. Outubro Rosa é para falar disso, é para falar de forma clara que as mulheres precisam prestar mais atenção nelas, né? As estatísticas, Isabela, comprovam que as mulheres adoecem muito porque elas querem muito mais cuidar do outro do que cuidar de si. Então, isso é uma questão importante, né? E está mais do que na hora da gente olhar para si, da gente se privilegiar, da gente se colocar em primeiro lugar nas nossas pautas diárias, em todos os sentidos, mas principalmente quando a questão é vida. E bora viver, né? Porque a vida vale muito a pena. Eu lembro que nesse primeiro vídeo, Isabela, eu disse que eu ia lutar muito pela minha vida e pela minha saúde, porque eu sempre tive um tesão enorme de viver. Durante o tratamento, eu entrei num processo de depressão. Eu tive que ser acompanhada por uma psiquiatra, pelo meu psicanalista. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque muitas pessoas falam: ah, Andréia, mas você é psicanalista, mas eu sou humana. E as dores chegam para mim como chegam para qualquer outra pessoa. Então, a questão de ter tornado público foi para inspirar algumas mulheres, não porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, não é disso que se trata, mas eu acho que as histórias reais, elas sensibilizam as pessoas, elas tocam as pessoas. Por isso, eu resolvi tornar tudo público. Gente, ó, não existia. A lágrima caiu. E hoje eu fiz minha maquiagem correndo, então se borrar, gente, me perdoe. Mas, Andréia, que palavras. Quando você falou que você ama viver, que você ia lutar, eu não resisti. Eu não consegui segurar meu choro, porque eu não te conhecia anteriormente. Hoje é meu primeiro contato contigo. E desde o momento que você estava sentado ali, a gente esperando para começar, você com essa voz serena, com esse sorriso, a gente vê que você tem uma felicidade, uma bondade tão grande dentro de você. E se manter assim nesse momento difícil, eu tenho certeza que não é fácil. Mas você está lutando com isso. E isso me toca muito, porque a gente vê muitas pessoas com tudo na mão e que mesmo assim não agradecem tanto a vida que tem. E é nos momentos assim que uma coisa sai do trilho que a gente para e pensa e começa a agradecer as coisas que a gente tem, que parece parecer boba. Mas então, assim, eu estou tendo muito essa reflexão ultimamente de começar a agradecer as pequenas coisas. Uma comida na mesa, uma cama quentinha para dormir. Porque no dia a dia, nessa correria, às vezes a gente não para e pensa, fala, gente, eu sou grata por isso. Eu tenho algo que muitas pessoas não têm. Coisa básica. Igual eu falei, uma comida, uma cama quentinha. Então, ver você falando dessa vontade de viver, que você ia lutar para viver, gente, isso, eu vou ficar pensando isso para sempre. É algo que nunca vai sair da minha memória, nunca vai sair da minha cabeça. Ai, gente, espera que eu até esqueci qual pergunta que eu ia fazer. Deixa eu fazer um comentário, né, Isabela? Você falou, né, do
quanto você tem sido grata pelas coisas que você compreende agora, mais madura, né? Dessa gratidão que você tem, né? Pode parecer um discurso mais do mesmo, gente, mas não é. Depois que a gente passa por uma situação dessa, Isabela, tudo se torna tão pequeno, né? A gente de verdade se torna uma outra pessoa, porque os desafios são tão grandes, são tão desafiadores, né? Que a gente aprende a lidar com as intempéries da vida de uma forma mais tranquila, né? E uma outra coisa que, para mim, Isabela, foi extremamente importante é continuar trabalhando. Quando eu soube do diagnóstico, eu fiquei muito reflexiva. Como que eu ia, né, conseguir agregar trabalho e tratamento? Eu sou uma profissional liberal, não tenho CLT, e trabalhar era crucial. Eu operei numa quarta-feira, no dia 19 de março. Na segunda-feira da semana seguinte, eu já estava fazendo meus atendimentos online. Permaneci atendendo online de casa por 2 semanas e depois eu retornei ao consultório. E muita gente falou, mas você tem licença, você tem direito à licença. Eu falei, eu não quero, eu quero trabalhar. Eu quero levar essa experiência para a minha clínica. Eu quero ajudar outras pessoas. E, com certeza, Isabela, a minha escuta, enquanto psicanalista, ela se tornou ainda mais cuidadosa, né? Mais cuidadosa com o paciente que eu recebo, com as histórias que eu escuto. Isso também me humanizou mais. Porque um psicanalista, ele não é só conhecimento acadêmico. Ele se coloca ali para ouvir as dores do outro. E eu estava imersa na minha. E ouvir as histórias dos meus pacientes, Isabela, não me fragilizava, muito pelo contrário, me fortalecia. E porque se nós ficarmos apenas falando de doença, a gente mergulha no abismo. E eu continuei participando dos meus grupos de estudos, né? Eu coordeno uma sociedade de psicanálise, eu participo de muitos grupos de estudo, continuei escrevendo meus artigos. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que eu conto com a ajuda de vocês. Vou vir publicá-lo aqui, tá? Se vocês me convidarem, Com claro. certeza. Né? E o trabalho, Isabela, foi de total relevância para mim. Eu pude ocupar a minha mente com outras coisas que não fosse apenas a doença. Eu gosto muito do escritor Rubem Alves, já falecido. Ele era psicanalista. Eu vou parafrasear o que ele diz. Ele diz uma coisa muito importante. Eu construo altares de beleza à beira dos meus abismos para que eu não seja engolida pelo caos. E trabalhar e ter esse tesão pela vida foi a maneira que eu encontrei de continuar trazendo o belo para a minha vida, para eu não ser engolida pela doença. Eu, inclusive, queria ter a oportunidade de fazer a leitura de um poema que eu recebi de uma aluna/amiga. Em dezembro do ano passado, quando eu compartilhei com esse grupo de estudos o que estava acontecendo comigo, ela é uma poetisa, além de psicanalista em formação, a Patrícia. E ela havia feito um poema para a mãe, que também tinha passado por essa situação, e ela dedica esse poema a mim. E o poema se chama O Seio da Palavra. Foi por isso que o grupo de WhatsApp ganhou esse nome. Inclusive, quero convidar você, mulher, que queira vir participar, para vir participar desse grupo de WhatsApp. Lá, Isabela, eu não tenho pretensão psicanalítica. São coisas do dia a dia, né? Falas descomprometidas, trocas de experiências, as queixas, as dúvidas, o choro, a reclamação. Porque nesse grupo a gente pode reclamar sem juízo de valor, sem ninguém para julgar a gente. A gente troca mensagem, troca orações, quem é religioso. A gente fala dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos companheiros, dos nossos cães, das nossas plantas. E isso ajuda muito,
porque muitas das vezes as mulheres estão transbordando, né, de mal-estar, né? E aí eu queria ter a oportunidade de ler esse poema. Pode ser? Fica à vontade, eu vou amar ouvir. Bom, como eu disse aqui com a Isabela e com a galera que está aqui nos bastidores, né? Esse é um poema que a Patrícia, que é uma das minhas alunas e que se tornou uma grande amiga, ela dedicou a mim. O seio. O seio não é seio, é o seio da palavra. A boca não é boca, é a boca da canção. O ventre não é ventre, é o ventre da dança. A mão não é mão, é a mão do afeto. O pé não é pé, é o pé do caminho. O seio não o sei, mas seio no amor, no seio da palavra, a poesia. Eu não sei vocês, mas eu sou muito tocada pela arte, sabe, Isabela? Eu também. E o psicanalista Jacques Lacan, também estou parafraseando ele, ele dizia uma coisa muito importante, que o artista, ele já sabe aquilo que o psicanalista desconfia. Na minha tese de doutorado, que eu apresentei e defendi em dezembro de 2024, ela é da primeira à última página com proposta de arte. Eu levei música, eu levei teatro, eu levei poesia, eu levei literatura, eu levei escritores de diversas ordens, mas eu quis falar do assunto trazendo a arte, né? Então, esse poema aqui da querida Patrícia, eu estava escrevendo hoje no livro de manhã, antes de vir para cá, e eu estava tentando dizer que esse poema de Patrícia me acolheu no seio. Eu não esperava essa homenagem dela, né? Que foi durante a nossa última aula, quando a gente encerrava o período letivo. Ele me trouxe para o seio, né? E se a gente pensar que o seio é carinho, é acolhimento, é colo. E eu me senti no colo, né? Quando eu recebi essa homenagem aqui. É uma homenagem muito bonita. E a arte, igual você falou, eu tenho um carinho muito especial na minha vida. Eu sou artista, eu amo a arte. Se o mundo fosse um mundo mais fácil, eu dedicaria minha vida somente a isso, com certeza, porque arte é vida. A arte consegue estar com a gente nos momentos diários, consegue ajudar a gente nos momentos difíceis. Na pandemia foi um momento muito difícil para todos, né? Sair por reclusão social. E aí, a coisa que me manteve sã, que me manteve em contato com o mundo, foi continuar minhas aulas de teatro, mesmo que online. E minha professora de teatro, ela fez uma dinâmica diferente. Porque como que faz teatro online, né? É difícil. Logo o teatro, que é algo tão caloroso, tem tanta movimentação corporal, então era algo mais complicado. A gente continuou fazendo o teatro mesmo, mas era mais difícil. O que ela implementou muito com a gente foi a arte-terapia. E, gente, que magnífico que é a arte-terapia. É maravilhoso, eu me conheci mais, eu me mantive mais sã naquele momento. Então, a arte realmente, ela é uma ferramenta que a gente pode usar muito a nosso favor. A doutora Anísia da Silveira, psiquiatra famosésima, né? Uma referência do século passado, que muda a história da psiquiatria, ela abre as portas, né? A ala do hospital ao qual ela era responsável, né? Deixando que a arte entrasse e comparecesse, né? Entre os seus pacientes. Ela nem gostava de dizer que eles eram pacientes, né? Ela chamava os seus pacientes de clientes. Eu tive o privilégio de visitar a exposição, que hoje ainda existe, pautada no projeto dela aí, né? De tanto tempo, e a gente encontra, assim, telas riquíssimas, né? Onde é a expressão do inconsciente. E esse tratamento, né? Essa via da arte, essa arte-terapia, ajudou a doutora Anísia da Silveira, com toda a precariedade que ela enfrentava dentro do Hospital Pedro II, né? Hoje Pedro II, ela contribuiu, né?
para esse processo de evolução e de tratamento para seus pacientes, né? Então, a arte, ela é terapêutica, não tenha dúvida. Isabela, a gente estava aqui conversando nos bastidores com a Vitória, e eu também estive conversando com o Bernardo, né, que é estudante de fisioterapia. Eu queria fazer 2 observações e comentários importantes, né? A Vitória estava comentando aqui que muitas mulheres podem deixar de fazer a mamografia porque há um mito. Ai, a mamografia dói. Ah, o exame do colo de útero dói. Gente, antes uma pequena dor ou um incômodo de um exame do que a dor da doença ou a morte. Então, se a gente for pensar, o que é ter o seio um pouquinho apertado numa mamografia diante da perda de um seio ou da morte? Né? O que é um Papa Nicolau, um exame de colo de útero, é incomodativo? É, mas diante da gravidade de um câncer de colo de útero. Então, a gente precisa colocar isso em pauta, né? E também falando da diversidade, né? Porque é uma equipe multidisciplinar que cuida do paciente oncológico. Eu preciso falar da importância da fisioterapia. A minha enteada, filha do meu marido, a doutora Joana Dark, foi ela que cuidou de mim logo depois da cirurgia no processo de fisioterapia. Porque a gente tem um esvaziamento dos linfonodos, Isabela, que compromete todo o movimento do seu braço. Dói, incha, você fica com uma falta de movimento do braço muito incomodativa, né? E logo eu comecei a fisioterapia. E foi crucial. Eu não imaginava, Isabela, que a fisioterapia fosse tão importante para a reabilitação do paciente oncológico. Então, eu gostaria de salientar isso, né? Porque eu estava conversando com o Bernardo aqui nos bastidores, né? Eu acho importante, porque a gente não tem noção de que a fisioterapia ocupa um lugar importante quando a gente vai cuidar, né, do pós-cirúrgico, e também sobre o que a Vitória comentou, que muitas mulheres deixam de fazer o exame porque tem medo. Mas a gente tem que deixar esse medo lá fora e se revestir de coragem e fazer tudo que for possível, sim, para evitar a doença. Acho muito interessante essa pauta que você levantou, porque eu vejo muito isso na sociedade hoje em dia, que a gente idolatra muito o médico, vê só ele como o rei ali e as demais profissões que estão no apoio como se não tivesse importância. Obviamente o médico é incrível, você mesmo que está passando por esse processo sabe, só que também trazer essa importância dos demais profissionais, porque eu, por exemplo, não sabia dessa importância inteira do fisioterapeuta nesse processo. O analista, né, que foi o caso, né, das minhas sessões de análise, seja ele terapeuta de qual área for, se for um psicólogo, se for um psicanalista, a fisioterapia, e inclusive, Isabela, você que é estudante de odontologia. Eu estava também ali, né, compartilhando com você que um dos sintomas, né, da quimioterapia foi toda uma sensibilidade em toda a minha arcada dentária. Todos os meus dentes ficaram amolecidos, um desconforto enorme. Eu fui investigar, até troquei ideia com uma dentista, né, que eu estou sempre com ela não é uma amiga, mas é uma conhecida, uma profissional muito capacitada, e ela falou exatamente, Andréia, não é todo o paciente que apresenta essa fragilidade na arcada dentária, essa sensibilidade nos dentes, mas pode ser que aconteça. E aí ela fez as orientações necessárias, né? Disse o que eu deveria evitar, que isso com o tempo passaria, e realmente, né? Mas enquanto eu estive em processo de quimioterapia, eu também tive esses sintomas. E a gente desconhece muita coisa, né? Então você veja bem, né? A psicanálise, a psicologia, a odontologia, a fisioterapia, tudo isso, a nutrição, porque eu sou acompanhada por uma nutricionista,
Tudo isso faz parte do pacote, é um combo completo, né? A equipe multidisciplinar, ela faz parte do tratamento oncológico. Foi ótimo você ter saltado isso. Porque a saúde não é só uma via, ela tem várias Não, vias. E se não fosse importante todos esses profissionais cuidando do corpo, eles nem existiriam, né? exatamente. A gente é biopsicossocial e espiritual, né? A gente é uma multiplicidade enorme dentro de uma pessoa só, né? Quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, eu recorri muito a uma escritora, não sei nem se eu pronuncio o nome dela certo, é Rupi Kaur. E ela dizia: eu sou um corpo dentro de outro corpo. Eu sou muitas mulheres em uma só. E eu acho que a gente é isso, né? A gente é, ao mesmo tempo, muito singular, Isabela, mas de uma pluralidade enorme. O ser humano é muito complexo para a gente pensar apenas numa via, né? Por isso que a equipe multidisciplinar num tratamento oncológico é fundamental. E a gente tem que confiar nessa equipe, né? Andréia, você comentou também sobre os sintomas que você sofreu com a quimioterapia. Você gostaria de trazer um pouco mais sobre eles, igual você falou, que a sensibilidade no dente não é tão comum assim, né? Não são todos os pacientes. Você gostaria de falar um pouco mais sobre o que você passou, se esses sintomas continuam, se são persistentes ou são só temporários, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Logo na primeira quimioterapia, eu fiquei assim, me sentindo muito mal durante uns 5 dias. Não foi logo no primeiro dia, nem no dia seguinte, lá pelo terceiro dia, né? Eu sentia muita dor no corpo, nas juntas, né? De acordar de madrugada pelas dores que eu sentia, ter de tomar, né? Medicamento, enxaqueca, a fragilidade nos dentes, uma irritabilidade enorme, né, Isabela? Porque quando a gente sente tantas dores no corpo, a gente fica irritadíssimo, né? Dificuldade para dormir, né? Muita insônia e também alteração no paladar. Eu não sentia o gosto das coisas. Eu perguntava assim para o meu marido: essa comida está temperada? Eu não estou sentindo nem o sabor do sal. Eu não sentia direito o sabor do sal, eu não sentia direito o sabor do doce, né? Eu tive uma irritação na minha mucosa, na boca, eu tive sangramento nasal, né? E foi curioso, Isabela, que na segunda e na terceira químio eu não tive tantos sintomas. O que mais me incomodou foi o cansaço. É um cansaço físico absurdo, né? Mas na quarta, que foi a última, eu voltei a ter novamente os sintomas. Muita retenção de líquido, né? Eu fiquei com o rosto muito inchado. Mas isso também foi por conta dos corticoides. Porque a quimioterapia, Isabela, não é igual, não. Cada paciente recebe uma quimioterapia diferente, que é o seu oncologista que vai definir. No meu caso, eu recebi um medicamento intravenoso que provocava essa retenção de líquido. Né? Para você ter ideia, o médico me explicou. Num comprimido que são 3 gramas, naquela injeção, né, da quimioterapia, eu recebia 30. Né? Então, era uma dose assim absurda. Então, provocava inchaço, retenção de líquido, ganho de peso, né? E muito cansaço. Né? Então, isso foram os sintomas. Eu falo que eu fui premiada com basicamente todos, né? E que eu não desejo para ninguém. Agora, nem todo paciente sente de forma tão intensa. E lá na sala, né, de quimioterapia, que a gente acaba se tornando amigos, né, diante das nossas dores, a gente escuta muitos depoimentos, né? Mas assim, de verdade, dentre as pessoas que eu conheci, a queixa é geral dos efeitos da quimioterapia, né? Mas é como eu disse a Vitória, antes a gente ter os efeitos da quimio do que se render à doença, né? E isso eu nunca estive disposta. Isso que você falou desse cansaço, realmente é um sintoma que as pessoas comentam muito, né? Então, eu acho que realmente não existe uma regra.
algumas pessoas sentem mais, outras menos, mas que acabam sentindo. Só que realmente melhor fazer o desconforto de um exame ali rápido do que passar por esse processo todo e até talvez uma morte que a gente não deseja para ninguém, né? Então, pessoas, se cuidem, façam o autoexame, façam seus exames gerais, porque é muito importante essa prevenção, porque quanto mais rápido o diagnóstico, mais chance tem de cura. Inclusive, eu queria falar que vou tocar que no dia 26 de setembro foi marcado o início da sua remissão. E qual é a sensação de viver esse momento? Ah, foi quando eu toquei, né, o sino da última sessão de radioterapia. Eu já tinha tocado o sino da última sessão de químio. Eu fiquei muito emocionada porque, como eu disse, a químio foi extremamente desafiadora, né? E depois a minha filha Natália, mais velha, ela estava comigo, foi ela quem filmou. Isabela, é um misto de emoção, sabe? Naquele momento, eu falei, gente, está virando uma chave no meu tratamento. Eu, de fato, estou em remissão. Mesmo sabendo, né, que eu ainda tenho muitos exames para fazer, que eu tenho muitas revisões, muitas idas ao hospital, né, que eu tenho aí a hormonioterapia por 7 anos, tudo isso é peixe pequeno, né, diante da quimioterapia. O desconforto da radioterapia foi só ter ido ao hospital todos os dias, mas não deixa de ser uma libertação, né? Aquele sino é a representatividade de uma remissão, de um processo que a gente fica doido para terminar, né? Então é um misto de emoção, né? E é aquela sensação de que a minha vida está voltando a uma certa normalidade. Foi muito emocionante. Inclusive, naquele dia, nós saímos para comemorar e fomos jantar fora. A gente é muito comemorativo. Cada etapa vencida, a gente comemora a vida. Mas eu acho que é por isso que você ainda mantém essa luz tão forte dentro de si. Porque, igual você falou, a gente não pode deixar a doença tomar conta da gente. Quando a gente começa a comemorar cada pequena conquista, a gente começa a ver as coisas bonitas em vez de ver as coisas ruins. É verdade, sim. A gente achou muito bonito um texto que seu marido fez, vendo toda essa sua luta. Eu É. gostaria de ler ele aqui para as pessoas, porque, gente, rede de apoio é fundamental nesse momento e ver como que ele lida com tudo isso, te apoia. Ai, gente, ó, eu vou chorar de novo. Eu acho ótimo você ler isso que Charles escreveu e sempre tem se posicionado dessa forma, né? Para que outros homens se inspirem, né, nesse cuidado que ele tem tido comigo sempre. Ó, uma luta que começou em outubro de 2024 com o diagnóstico, passando pela cirurgia da mama, quimioterapia, hormonioterapia e agora finalizando com a radioterapia. Em todas elas, você foi uma guerreira impecável. Fazia as quimioterapias e radioterapias e voltava para Valença, indo direto para o consultório atender seus pacientes e ouvir as dores que eles carregam, mesmo você sentindo dores insuportáveis. Pode ir para casa, ficar de molho, mas essa não é você. Você quer viver, trabalhar e ser feliz, mesmo em meio às dores do tratamento. Inseguranças e medos, mesmo você tão guerreira, fizeram parte dessa longa jornada e muitas vezes vi você secar as lágrimas para ir ouvir seus pacientes em suas dores existenciais. Eu, nisso tudo, fui apenas seu fiel escudeiro, te apoiando como um escudeiro faz no meio das batalhas. Agora quero comemorar muito com você por essa vitória, por essa conquista. E como sempre dizemos um para o outro, bora viver? Bora viver. Bora viver. Eu, Bora viver, gente, né, eu Isabela? acho que essa é a mensagem que a gente mais pode deixar para esse episódio, além dos autocuidados, é bora viver. Pra gente parar de ficar vendo só o lado negativo da vida e começar a ver o positivo. Eu vou sair daqui assim. A Sofia, que pedra bonita, gente. Que bom que ela tá aqui. Não é uma pedra no meio do caminho. Que bonita essa pedra. Deus, como é perfeito, formou essa pedra. Porque a gente tem que dar valor. Dar valor para as coisas. E começar a fazer as coisas com felicidade. A gente gravou um episódio pro Dia dos Professores com a professora Elizabeth. Não sei se você conhece. A professora Beth, ela falou muito disso.
sobre a gente começar a entrar na sala de aula com um sorriso no rosto, que aí nosso aprendizado já estava começando. Porque quando a gente chegava já triste, a gente já perdeu aquele dia de aprendizado. Porque quando a gente já vai com um pessimismo, uma má vontade, as coisas já não funcionam. E eu levei isso pro meu coração agora, mais esse episódio, eu tô levando mais isso pro meu coração. E essa experiência de estar aqui entrevistando todos vocês, mulheres incríveis, também foi Vozes que Inspiram. É literalmente inspirador. Obrigada, minha querida. Literalmente inspirador. Eu tô emocionada demais. Andréia, foi uma honra ouvir sua história. Tenho certeza que todos ficaram tocados, sejam pacientes, ou sejam familiares, ou sejam só apenas ouvintes como eu. Porque suas palavras, sua energia, você é serena, você é calma, você é feliz. E isso traz uma inspiração pra gente, traz um aprendizado. E assim, as pessoas não estão tendo contato com você pessoalmente, mas só da sua energia eu já tô saindo daqui revigorada. Porque pessoas felizes, pessoas boas perto da gente mudam tudo, fazem a gente se sentir melhor. E você é uma dessas pessoas. Eu queria muito te dizer isso, que você é uma guerreira, que você é uma lutadora e que nunca se deixe abalar. Continue com essa energia, continue com essa felicidade, que assim, não vai ter nada, não vai ser doença, não vai ser vento, não vai ser chuva, nada nunca vai te abalar, nunca vai te derrubar, porque essa é você, igual o seu marido disse. Você pode estar ali num momento difícil, mas para e ainda escuta os problemas dos seus pacientes. E aí eu queria te perguntar se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está passando por esse diagnóstico agora, seja como paciente ou então a família que está acompanhando esse paciente, que é bem difícil também, né? Essas pessoas que estão em volta e veem. Bom, o que eu tenho a dizer, né, Isabela, que eu sei que não é fácil, que é bastante desafiador, mas que a vida vale a pena. Pelo menos essa é a ideia, a impressão que eu tenho. Eu sei que isso não é para todo mundo, cada um sabe dos percalços, né, de suas vidas, mas dizer que lutem pela vida, não se entreguem à doença, que mesmo o percurso sendo desafiador, uma das questões do câncer de mama é porque é um processo longo, né? Não é um remédio que a gente toma hoje e amanhã eu tô curada, um antibiótico que eu tomo 7, 15 dias e tá tudo bem. São meses, são anos, né? E isso deixa o paciente oncológico muito extenuado. Mas tem uma frase que eu gosto demais: deserto não é lugar de moradia, é só lugar de travessia. E por pior que seja, as coisas passam. E enfrentar tudo isso de peito aberto torna o processo mais fácil. Porque não adianta a gente fugir, não há escolha. Ou é isso, ou é se entregar e sucumbir à doença. E quanto à rede de apoio, um paciente oncológico ele nunca está sozinho. Ele precisa dessa equipe multidisciplinar e precisa de uma rede de apoio da família, dos amigos e de pessoas inspiradoras que ajude com ele a construir esses altares de beleza para ele não ser engolido pelo abismo, né? Então, se eu tenho algo para dizer é isso, né? Não desistam de vocês. Andréia, você poderia deixar suas redes sociais para as pessoas acompanharem e terem um pouquinho mais do gostinho que teve aqui hoje nas suas redes sociais? Eu vou dizer sim. Tem um Instagram, né, que é O Seio da Palavra, tá? Que fala especificamente sobre todas essas coisas. Eu republico vários vídeos importantes que eu acho que venham a somar para os pacientes oncológicos. E também tem o meu perfil profissional, tá? Que é psicanalista.Andrea Pinheiro, né? E é curioso, sabe, Isabela, durante todo esse processo, né, do tratamento, teve um tempo que eu comecei a publicar menos na rede social, porque eu estava precisando tanto investir minha energia em mim,
que eu não publiquei tantas coisas, né? E agora, como você disse, né, sabendo que eu estou em remissão, que a quimioterapia acabou e a rádio também, aí eu me animei mais a voltar a publicar coisas aqui. Então, vocês não vão encontrar só vídeos meus, né? Vão encontrar do Charles, vão encontrar de outros profissionais. Eu falo muito dessa experiência que eu estou tendo. Eu também falo de assuntos específicos, né? Sobre a psicanálise, mas nesse último ano tem sido muito mais nesse viés, né? Do tratamento, do apoio às pessoas que passam por essa mesma situação. Então, é o Seio da Palavra, o Instagram, e psicanalista.Andréa Pinheiro. Tá? Vou adorar receber vocês por lá. E mulheres que se interessarem em participar do grupo de WhatsApp, o Seio da Palavra, é só me procurar nas redes sociais, né? Que aí eu recebo e acolho vocês. Serão muito bem-vindas. Andréia, novamente foi um prazer te receber. Eu não tenho palavras para dizer como foi importante suas palavras hoje. Tenho certeza que quem está ouvindo vai ter um ensinamento, vai já procurar fazer o autoexame, não vai negligenciar mais os exames. E também quem está passando pelo processo vai ver uma forma mais fácil de lidar, uma forma mais bonita, porque a gente sabe que fácil não é. Mas a gente tem que tentar fazer ser um pouco mais leve. Então terminamos mais um episódio do UniFACast, nesse quadro Vozes que Inspiram, hoje com a doutora Andréia. E, gente, toda quinta-feira, 9 horas da manhã, a gente está tendo episódio novo. E eu quero vocês assistindo todos eles. Vamos seguir a gente no Instagram, que é @unifa.cast. E também os episódios saem no YouTube e no Spotify da Unifa. Muito obrigada, Isabela, tá? Obrigada a você, tá? Ao Bernardo, ao Lucas, que está aqui no bastidor, quietinho, né? E a Vitória, que me fez esse convite, né? Muito obrigada. A gente agradece a sua presença.